Olá, meus irmãos, paz seja convosco, a paz do Senhor seja sobre o coração de todo aquele que for alcançado por esse vídeo, que parar para ouvir essa mensagem, porque eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Eu queria, nesta hora, nesse instante, meditar em um ponto da palavra de Deus, junto com os amados. A palavra do Senhor que se encontra no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, primeiro versículo, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé Belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém. Isso aqui é o versículo que estarei lendo e fazendo a meditação. Esse é um período de, vamos dizer, um período de transição. A gente é conhecido de que Saul foi levantado como um rei por Deus para reinar sobre Israel, após um longo período em que Israel era administrado por juízes, e a nação cansou de ser julgado por juízes, de ser administrado por juízes, se espelhou em nações vizinhas e quis ter um rei como todas as demais nações. E assim Deus atendeu o pedido dessa nação, levantando a Saul como rei de Israel. Deus atendeu o pedido do povo e levantou Saul. Saul teve grandes oportunidades na presença de Deus. Só que Saul, infelizmente, não é uma pessoa submissa a Deus, não é uma pessoa submissa à palavra de Deus, às ordens de Deus. Esse aqui é o ponto que eu gostaria de trazer à meditação. O ponto da obediência, que é fundamental para a nossa relação com Deus. A gente vê que a desobediência, ela é algo que veio separar o homem de Deus. No Éden, quando Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus deu ao ser humano a opção de participar e de comer de todas as coisas, mas havia uma árvore que continha um fruto do bem e do mal, e dele o homem não poderia tocar, o ser humano não poderia tocar, o ser humano não poderia participar, porque a partir de então se quebraria o elo de comunhão entre Deus e o homem ficaria submisso à morte. Mas, num determinado ponto de tempo, o ser humano desobedeceu através de Adão e Eva, participando desta árvore, comendo do fruto dessa árvore, entrando em transgressão contra Deus por essa desobediência. E a partir de então vem entrar essa nossa condição, que somos pecadores diante de Deus. Todavia, louvamos ao seu santo nome, porque somos restaurados em Cristo Jesus. Pois que se o ser humano caiu em Adão, ele é levantado em Jesus. Ele perdeu a comunhão em Adão, mas a sua comunhão é restaurada a Deus através de Jesus. Mas dentro dessa meditação que nós fazemos aqui, nesse instante, com relação ao rei Saul, o rei Saul era um homem que tinha a oportunidade de reinar sobre Israel. Mas este homem, ele veio a ser um homem opositor à palavra de Deus. Não era uma desobediência de um nível grosseiro, mas são pequenos detalhes que levaram Deus a afastar-se desse homem. Não é? Ele começou seu ministério cheio do Espírito Santo, mas ele vai terminar sua carreira ministerial, sua carreira de rei, cheio de demônios, por causa de dar lugar à desobediência. E assim o Senhor vai dando oportunidades, trabalhando nele, Samuel chamando ele à responsabilidade para que ele possa se despertar no que diz respeito às ordenanças do Senhor e levá-las a sério, mas ele vai constantemente, sempre tendo uma desculpa esfarrapada, justificando as suas ações, quando ele deveria se humilhar diante do Senhor. E por não se humilhar, por insistir na desobediência, um dia Deus coloca um basta. Então a vida de Saul para nós serve como esse exemplo de que não venhamos viver em desobediência ao Senhor. Mas se a gente se desobedecer ao Senhor, na hora que errar, nós não devamos retrucar
quando somos admoestados no que diz respeito à nossa desobediência, mas sim reconhecemos o nosso erro, porque vai surgir um novo rei, um novo homem que Deus escolhe para poder reinar sobre Israel. Seu nome é Davi. E se a gente for ver o histórico de Davi cometeu erros muito mais graves do que os erros de Saul. Qualquer leitor bíblico sério, que lê a Bíblia com seriedade, vai verificar que ele cometeu erros maiores que Saul. Mas só que de primeira instância, quando Deus vai falar do seu chamado, Deus diz assim: olha, eu achei um homem, segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Mas quando você lê corretamente a Bíblia e vê todos os erros que Davi comete durante toda a sua existência, que está aqui pelo menos narrada nos textos bíblicos, você vai pensar, poxa, mas em que ponto que esse homem é segundo o coração de Deus? E a gente vai perceber que não é por causa da perfeição, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus, disposto a executar a sua vontade, no que diz a respeito que ele é um ser humano como eu, como você, como qualquer pessoa que for alcançado por esse vídeo, por essa mensagem, que comete falha, comete erro. Mas na hora de cometer o erro, após cometer o erro, após a descoberta do erro, após uma palavra de repreensão, não retruca. Porque é exatamente essa que vai ser a diferença de Davi para Saul. Porque todas as vezes que Saul errava e que Samuel o repreendia, que chamava-lhe a atenção, ele tinha sempre uma argumentação para justificar os seus atos errados. Mas Davi não. Davi, toda vez que ele cometia um erro, que ele era repreendido, ele se humilhava perante o Senhor. E um dos erros mais graves que Davi cometeu, que foi a questão do adultério, seguido de um homicídio de um dos seus valentes, chamado Urias. Quando o seu pecado foi descoberto, ele foi repreendido por Natã. No Salmo 51, ele vai fazer, ali naquele cântico, expressar uma das suas buscas a Deus, em que ele faz a seguinte declaração: não risques o meu nome do teu livro, nem retires de mim o teu Espírito Santo, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então a gente vê que a preocupação de Davi no que diz respeito ao seu reinado, à sua caminhada, foi o seu nome escrito no livro da vida, e a presença constante do Espírito Santo sobre a sua vida, e a alegria da salvação. Em contraponto, esse Saul foi um homem muito preocupado com o seu reino, com seus bens. Tanto é que quando ele ficou entendido na sua cabeça sobre a possibilidade de seu reinado ser substituído por Davi, ele insere uma grande perseguição contra Davi, ignorando que essa seria a vontade de Deus, lutando contra a vontade de Deus. Da manha a loucura que a gente vê desse homem, que um dia foi cheio de Deus, que um dia foi cheio de intimidade de Deus, mas que perdeu totalmente uma visão espiritual em consequência de uma vida desobediente. Não perca a direção de Deus por causa de desobediência, mas acate a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo isso, talvez, vamos supor que a vida de quem está ouvindo está toda inserida em dificuldades, por consequências gravíssimas, talvez por erros cometidos. A pessoa pensa, poxa, então eu cometi muita desobediência, então não tem solução para mim. Não é essa a questão, porque a palavra diz bem assim: essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo justo. Então a gente não devemos viver em pecado, não devemos viver em desobediência, mas a partir do instante em que entendemos que tomamos decisões erradas, é a hora de se humilhar diante do Senhor. Não resistir, não querer se auto-justificar, mas dizer, Senhor, realmente eu pequei, tem misericórdia de mim, me perdoa. Não retire o teu Espírito Santo de mim, não risque o meu nome do livro da vida, mas mantenha no meu coração acesa a chama da salvação e faça de Cristo o seu alvo principal. E com certeza nós conseguiremos ter a vida que Davi teve. Não é uma vida de perfeição, não, mas de manutenção da comunhão com Deus, coisa que infelizmente Saul não pôde usufruir porque escolheu viver em desobediência. Escolha viver em obediência. Paz e graça a Deus vos abençoe.